Da Wondery, esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. No começo dos anos 80, uma mulher deixou suas 2 filhas para trás para se juntar a uma seita. Ou, pelo menos foi isso que o seu marido disse. A polícia não conseguiu encontrar nenhuma pista de onde ela tinha ido e nenhuma confirmação que ela ainda estava viva. Mais de 30 anos depois, o caso voltou à tona quando um podcast começou a investigar essa história. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história do desaparecimento de Lynette Dawson. A Lynette Joy Sims nasceu no dia 5 de maio de 48 em Nova Gales do Sul, na Austrália, e era uma das filhas da Helena e do Len Sims. Ela tinha 3 irmãos, a Pat, o Greg e o Phil, e a família morava no interior lá de Sydney. A Pat descrevia a Lynette, a Lynn, né, o apelido dela, como sendo a mais esperta entre os irmãos, a mais simpática. E em 65, quando a Lynn estava com 16 anos, ela conheceu o Chris Dawson em uma festa da escola e os dois começaram a namorar. E o Chris era super certinho, ele era aquele menino que naquela idade, né, ele não fumava, não bebia, ele levava a Lynn para casa na hora certa, a família dela amava ele era lindo, enfim, ele encantava todo mundo. Quando a Lynn se formou na escola, ela foi estudar para ser enfermeira, e enquanto isso o Chris focou na carreira de atleta, porque ele jogava rugby desde o colégio. E aí, em 70, quando os dois tinham 21 anos, a Lynn e o Chris se casaram. E 2 anos depois, ele e o irmão gêmeo dele, né, o Paul, começaram a jogar rugby profissionalmente pelo Newton Jets, que é um time lá de Sydney. E vários times estavam de olho no Paul, porque ele era um jogador muito bom. Mas sempre que ele chegava nas entrevistas, ele dizia que ele só aceitaria, né, jogar no time se eles contratassem o Chris junto. E muitos times negaram, porque o Chris não era tão bom assim. Mas o Newton Jets aceitou essa promoção, né, de pague 1, leve 2, e contratou o Chris para o time também. Os dois jogaram juntos por uns anos e depois viraram professores de educação física, em colégios diferentes e tal, mas ficavam a algumas quadras de distância. Eles sempre queriam fazer tudo juntos, assim. As casas deles ficavam no mesmo bairro, eles tinham o mesmo carro, até a placa dos carros combinavam. Ai, gente, eu não daria conta de namorar uma pessoa gêmea, não. Com essa palhaçada. Pelo amor de Deus. Ai, não, morar no mesmo bairro, sei lá, tudo bem, quero estar próximo da família. Mas, tipo assim, essa coisa de vestir igual, de, sei lá, se comportar igual. Mas você não tem um gêmeo pra entender a conexão. Tem alguns gêmeos aí? Comentem pra gente. Só sendo gêmeo deve dar pra entender, porque eu... É um grude, né? Mas esses 2 aqui eram a mais, né? Era a mais. Então é isso. Então eles sempre queriam fazer tudo juntos e tal. E na Austrália, né, eles podem usar a placa de carro personalizada. Então por isso que a deles eram parecidas, assim. A do Paul era Twin One, né? Tipo, gêmeo 1. Porque ele nasceu primeiro, tipo, 3 segundos antes, será? Enfim. E a do Chris era Twin 2. Ai, gente. Eu teria vergonha dessa placa. Eu teria vergonha, total. Como seria a sua placa? Mabê? Mabê, acho que eu colocaria um ETzinho, assim. Mas tem que ter um número. Tem que ter um número? Eu colocaria 7. Porque o número que eu gosto. Tá bom. E você, Carol? Acho que eu ia colocar alguma coisa engraçada, assim, tipo, cê é louco, meu? Fazer alguma piada, tipo, meu Deus uma gíria. Vamos mudar nossa placa? Tipo, pode ser Operander 33, sei lá, 666. Amei. E essa ligação entre eles era tão conhecida que o programa de TV Checkerboard chamou eles para participar de um episódio. Cada episódio desse programa era um documentário de meia hora e focava em situações inusitadas, né, das pessoas, enfim, vida de pessoas casadas, desempregados, pessoas adotadas, enfim, eles iam explorar uma vida específica, né, assim. E o episódio do Chris e do Paul foi ao ar no dia 15 de outubro de 75 e focava na experiência deles serem gêmeos, porque eles
tinham uma vida muito parecida, né? No que eles eram iguais, no que não era. E no episódio tem entrevistas com a Lynn, a esposa do Chris, e também com a esposa do Paul. E aí elas brincam que era muito estranho ter que dividir o marido, né? Porque até elas se confundiam e tal. E o sonho da Lynn sempre foi ter filhos, só que ela teve muita dificuldade para engravidar. E aí, depois de 6 anos tentando, eles decidiram que iam começar um processo de adoção. Mas, gente, aconteceu um milagre, assim, do nada. A Lynn descobriu que estava grávida. E aí, a Chanel nasceu em 77 e 3 anos depois, em 80, eles tiveram a Sharon. E aí, depois que as meninas nasceram, a Lynn começou a trabalhar meio período para poder cuidar delas, né? Enquanto a Lynn ficava a maior parte do tempo em casa com as filhas, o Chris ainda estava lá, né, como professor de educação física. Ele trabalhava numa escola chamada Cromer High, que era só para alunos do ensino médio. E na escola, ele conheceu a Joanne Kurtz, que era uma garota de 15 anos. Em alguns documentários e notícias antigas sobre o caso, a Joanne é chamada de JC. Mas hoje em dia a identidade dela já é abertamente conhecida, então por isso que a gente está chamando ela aqui de Joanne Kurtz. E ela já falou abertamente sobre isso várias vezes também, então tá tudo certo. Aos poucos, o Chris começou a mostrar o interesse por ela, tentando arranjar desculpas para falar com ela sozinho. E, como a gente disse, ele era bonitão, antigamente, né, ele foi atleta, então ele tá mostrando interesse na Joanne, deixou ela feliz na época. Infelizmente, né, quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, a gente não tem o discernimento do que é certo, do que é errado, né? Então, na cabeça dela, era um cara bonito, o professor que todo mundo tinha crush, tava dando mais atenção pra ela, ela não tava achando nada errado, né? Nesse primeiro ano, em 1980, nada aconteceu entre eles, e no ano seguinte, a Joanne mudou de turma e o Chris não era mais professor dela. Só pra gente tentar entender aqui mais ou menos. Nessa época, gente, ele tinha uns 32, 33 e ela tinha 15, 16, tá? Só pra vocês irem acompanhando. Pegando a idade, né? Pegando quanto isso é errado. E é isso, só que quando ele deixou de ser professor dela, ele não se conformou, tal, e pediu pra trocar de turma pra ele, né? Tipo, ele pediu lá na diretoria pra ele trocar, pra ele continuar dando aula pra Joanne, né? Creepy. Completamente bizarro. E aí o Chris começou a arranjar várias desculpas pra encontrar a Joanne fora da escola. E a melhor coisa que ele conseguiu foi chamar ela pra ser babá das filhas dele. Só que assim, ele não teve essa ideia de convidar ela sozinho, assim. Ao mesmo tempo que ele começou a dar em cima da Joanne, o Paul, né, o irmão gêmeo, também estava dando em cima das alunas dele. Então, de novo, cara de 32, 33 anos, né, um homem, professor, dando, né, em cima de alunas de 15 anos. O Paul trabalhava no outro colégio, mas como a gente comentou, né, eles eram muito unidos, tal, e aí eles dividiam, né, o que eles faziam, assim, as técnicas que eles usavam para atrair as meninas. E o Paul também convidou uma das alunas dele para ser babá das filhas. A Joanne começou a ser babá das meninas nos fins de semana, quando o Chris e a Lynn saíam mais pra ver os amigos e tal. Só que aí ele foi dando um jeito, né, gente? Foi colocando ela pra ficar na casa por mais tempo. E a mãe da Joanne era abusiva com ela, bebia muito. Tinha um namorado abusivo também, que vivia dormindo lá na casa dela. Então, a Joanne sempre tentava ficar o máximo de tempo fora de casa mesmo, pra evitar a mãe e toda essa situação. E aí, o Chris queria meio que protegê-la, né? Então, ele pediu pra Joanne começar a dormir lá, algumas noites por semana. Então, né, ia ser unir o útil ao agradável. Ela achou bom porque ela ia ganhar dinheiro, ficar longe da mãe. E ele, né, tava gostando da presença dessa menina ali. E aí, o Chris sempre incentivava ela a contar pra ele sobre essas coisas que ela tava passando em casa, né? Tipo, acho que meio que aliciando ela mesmo, né? Deixando ela desabafar. Começou a deixar bilhetinhos na mochila dela, no armário dela da escola, aquela coisa. E um dia ele se ofereceu para ensinar a Joanne a dirigir, porque ela tinha 16 anos, né? Daí essa idade que o povo aprende a dirigir por lá. No final do dia, eles pararam numa praia mais isolada e foi lá que o Chris e a Joanne se beijaram pela primeira vez. E alguns dias depois, numa sexta-feira, né, depois da aula, o Chris levou a Joanne até a casa dos pais dele, que estava vazia, e eles transaram. Ela, aos 16, e ele, aos 32. 16 anos é a idade limite de consentimento na Austrália, então não era crime pela lei, tecnicamente,
Mas é aquilo, né, gente? A gente Tá tudo errado. A gente sabe que isso é errado pra caramba. Não... A lei que tá errada, entendeu? O Chris É uma era professor criança. dela, a menina é muito nova. E, obviamente, isso com certeza era contra o regulamento da escola. Sim. Sabe, um aluno dormir com o professor. E, enfim, né? Toda a situação bizarra e tal. Não, eu fico pensando, né? Hoje eu tô com 37. O que eu sabia com 16, 17, né? 20 anos atrás. Gente, eu não sabia nada da vida. Eu não, tipo, imagina uma situação dessa. Você não tem cérebro, você não sabe. tipo você não tem assim, experiência. você não tem experiência, porque você Não, desenvolvimento. Não tem, assim, noção de muita coisa na vida. Muitas coisas que são ditas pra você, você acha que aquilo é verdade absoluta, porque você ainda não conseguiu construir um pensamento crítico total, não viveu o suficiente pra conhecer a vida. E, cara, quando a gente tem essa idade, essa adolescência aí, né, do fim dos 16, 17, 18, a gente acha que a gente sabe tudo. Sim. A gente acha, nossa, é uma presunção, uma faz coisa. parte da idade, né? Uma rebeldia de... nossa, eu de sei sentir. como funcionam as coisas. Uhum. E você não sabe nada, ainda tem tanta coisa. E olha que assim, a gente nem é velha, né? Tipo, você for ouvir nossas mães, né? Exato. Nossos Agora, avós. imagina assim, você aos 37 anos. Gente, a coisa do relacionamento tem muito a ver com uma conversa, com as pessoas... Troca. Sabe, uma troca, assim. Tipo, gente, uma criança de 15 anos, entendeu? Isso não é troca. E assim, tem que ser uma pessoa muito podre pra você... O seu igual é uma pessoa que tem 15 anos, Sim. entendeu? Tipo assim... eu fico pensando assim, a conversa, sabe? É muita coisa de abusador, Abusador, mesmo. não tem outra palavra. Palavra. Você acha que ele se interessa porque, que na escola ela brigou com a amiga dela? Exato. É difícil, né? Eu até... meus primos, inclusive, eles são australianos, né? Eu tenho 2 primos que moram lá. E eles estavam aqui ano passado, né? Não sei se eu cheguei a comentar aqui no podcast. E eles têm, né? O menino tem 16 e ela tem 20, 21, ela fez quando estava aqui. E eu não me relaciono tanto com pessoas dessa idade, né? E você vê, gente, o mundo Sim. deles, as relações, os problemas, as coisas que eles têm na vida deles é muito diferente, né? Muito. Então, não tem outra palavra. É abuso, é aliciamento. Além de ter toda essa situação da idade, ainda a situação do professor. Ou seja, ele tem um poder, né? A gente sempre Sim. fala que nessas situações tem muito a ver com poder. Ele claramente aliciou, né? Ou seja, ele foi cercando ela, falando, não, me conta, não. Só que é isso, gente, é uma criança. Fingindo que tipo, Que conta se da sua vida, importa. deixa eu te ajudar, deixa eu te aconselhar. E, obviamente, ela foi encontrando, talvez, uma pessoa pra... Que ouviu, né? Que Numa casa ouvisse. abusiva, enfim. Geralmente essas pessoas também sabem escolher suas vítimas. Por que ele escolheu uma menina que tinha, né, sofria abuso em casa, não sei o quê. Até a gente vai falar daqui a pouco do podcast, né, que gerou toda essa história que eu ouvi. Ela fala assim, tipo, ela não era a menina mais linda da escola, a mais popular. Ela era uma menina normal. Por que ele escolheu ela? Sabe? Porque ele sabia que ela tinha problemas, porque ela era um alvo mais fácil. É a coisa da vulnerabilidade que a gente sempre Exato. fala aqui, né? Que a pessoa percebe. Mas voltando, né, depois desse desabafo aqui. Então, eles começaram a ter esse caso em 1980, escondido assim. Só que a Lynette tava vendo situações estranhas rolando. Por exemplo, um dia ela chegou em casa do trabalho e a Joanne tava nadando pelada na piscina. Aí ela achou um absurdo, tipo, o que tá acontecendo? Mas, tipo, cadê as crianças também, né? Porque ela era babá. Então, tipo, além de estar pelada, tipo, cadê as crianças e tal? O que você tá fazendo? Aí a Joanne pediu desculpas, disse que as meninas estavam dormindo e tal. Só que a Lynn percebeu que ela tava confortável demais ali naquele ambiente. E a suspeita dela, né, só piorou no ano seguinte, ali em 1981, quando o Chris chamou a Joanne pra morar com eles. As coisas tinham ficado muito complicadas na casa da Joanne com a mãe dela e o namorado abusivo. E daí o Chris simplesmente convidou ela pra se mudar pra casa dele. A Joanne era bem próxima do pai dela, mas ele morava em outro estado, então, tipo, não tinha muito como ela ir morar com ele. E daí quando o pai perguntava se estava tudo bem com ela dizia e dizia que estava. Então o pai não tinha ideia de que ela estava tendo essas questões com a mãe, né, com o namorado da mãe, e nem ideia dessa história com o Chris, né, com o professor dela. E pra Lynn,
o Chris dizia que só queria ajudar a Joanne, porque ela tava com problemas em casa, com a mãe e tal. E que seria bom pra Lynn também, porque ela ia estar lá o tempo todo pra ajudar ela com as filhas. Ou seja, o Chris estava manipulando todo mundo nessa situação, né? Ele manipulou a Lynette pra achar que era necessário a menina morar lá, manipulou a menina, às vezes, né? A gente não tem como saber exatamente, pra ela fugir da casa dela. Não, sua casa tá horrível, vem morar aqui, eu falo aqui com a Lynette, nananã, né? Então, assim, um egoísta, né? E aí os alunos da escola também estavam começando a achar que tinha alguma coisa acontecendo ali entre o professor e a Joanne. Eles começaram a ver que ele sempre chamava ela para conversar na sala dele, de porta fechada. Tinham visto algumas vezes ele deixando ela na escola de carro. E aí uma das alunas chegou a ver eles se beijando na saída da escola uma vez. Então a fofoca ali estava rolando. E isso acabou chegando na mãe da Joanne, que tentou conversar com a filha, só que a relação delas era muito ruim, então não adiantou muito, é aquilo que a gente falou, né? Cidade, a gente acha que a gente sabe tudo, né? Então, provavelmente a Joanne achava que ela estava ali por vontade dela, ela achava que ela estava com o professor porque ela queria, ela não percebia. Aí a mãe dela ligou pro pai pra contar tudo e pediu, tipo, tenta falar com você com ela, né? Porque o que eu tô tentando aqui não tá dando. O pai falou que era errado, nananã, que ele tinha o dobro da idade dela, que ele era professor dela, que ele era casado, enfim. E pra tentar fazer ela desistir do Chris, o pai falou pra Joanne que se ela não se afastasse dele, ele nunca mais ia falar com ela. E, gente, essa técnica não funciona com adolescente, né? Enfim. É bem, bem complicado. E, obviamente, a Joanne não queria saber. Ela sentia que ela estava apaixonada pelo Chris. E, assim, gente, são duas pessoas que mal têm uma relação com você direito, né? Tipo, ela tava toda essa relação conturbada com eles. Ficar te dizendo que você não pode fazer tal coisa. Então, era tudo muito complicado, assim. E aí, o pai dela fez exatamente isso. Depois dessa conversa, os dois pararam de falar. E ele basicamente cortou ela da vida dele. E aí, gente, obviamente que essa briga, né? Essa quebra de confiança dela com os pais acabou deixando ela mais vulnerável, né? E ela acabou ficando mais próxima e mais dependente do Chris também. Porque agora é que ela não tinha mesmo pra onde ir. Se o pai dela não tava falando com ela. Se a mãe dela, tipo, tinha um namorado escroto, a mãe dela também era complicada. Aquela casa do Chris era também a casa que ela tinha pra viver, né? Então, é bem complicado. Não existe nenhuma evidência, nenhum documento que fala que alguém avisou a escola sobre o caso. Mas o que a gente sabe é que tava tanta fofoca que o diretor foi sim conversar com o Chris. Ele disse que o Chris não podia conversar com nenhum aluno de porta fechada, porque era contra as regras do colégio. E o Chris respondeu que ele tinha uma cabeça muito poluída, que ele não estava fazendo nada demais, não sei o quê. Ele explicou que a Joanne era babá das filhas dele, então quando eles estavam conversando era, né, assunto pessoal. Só que assim, gente, quantos assuntos tem pra falar dessas crianças o dia inteiro, né? Conversa em casa, sei lá. Enfim, o diretor não tinha provas, assim, e não tinha como demitir o Chris só por uma fofoca, né, por suspeita, então ele acabou deixando quieto. Ou seja, para os alunos, o caso deles era meio de conhecimento geral, e então era mais absurdo ainda o diretor não ter feito nada sobre isso. Gente, você não faz nada, você chama, sabe quem? A porra da polícia. Sim, você chama o conselho tutelar. Tipo assim, você tem que ter... Eu não sei como são as regras nesse sentido na Austrália, mas geralmente você tem um órgão que é responsável pelas crianças, pelos adolescentes. Sim. Você tá simplesmente deixando pra lá uma situação, eu não posso demitir por boato. Aqui Cara, foda-se, sabe, que é boato, que não sei o quê. Você, como diretor do colégio, é sua obrigação ter certeza de que não tem nenhuma aluna. Cara, ainda mais uma aluna, você já tem todos esses boatos. Aí ela é a babá dele, ela mora na casa dele. Sim, gente. E você não faz nada. Vamos investigar? Sabe? É um absurdo. Vamos conversar com a menina? Exato. Cara, tem que investigar, tem que, chamar todo mundo pra conversar, tem que suspender o professor até, sabe? Enfim, tem muita coisa que pode ser feita e que, enfim, é muito triste ver isso. E não era só isso que estava acontecendo, tá? Rolava rumores que outros 6 professores da escola tinham casos com alunos. E não só homens, tinha algumas professoras também envolvidas com alunos. Enfim, até onde a gente sabe, nenhum foi demitido e, né, pelo visto também nem rolou nenhum tipo de investigação. Tinha um bar perto da escola que os alunos iam depois da aula e os professores apareciam lá. E daí pegavam bebidas, pegavam drogas pra eles.
A idade de bebê na Austrália é 18 anos, igual a nossa. Então, alguns desses alunos nem podiam estar bebendo, né? A gente sabe que rola mesmo essa coisa de burlar. E depois que os alunos, né, foram ficando mais velhos, foram amadurecendo, muitos perceberam que os professores usavam isso, tipo assim, olha que professor legal, tá comprando bebida pra gente. Gente, que absurdo. Sabe? Tipo, olha que professor legal, ele arranjou droga pra gente. Mas, na verdade, era uma maneira de atrair eles, né? Então, os professores utilizavam isso pra fazer vítimas, né? Pra falar com pessoas e atrair menores de idade. E, obviamente, você tem bebida, você tem droga, essas crianças, adolescentes ficavam mais vulneráveis, né? Então, é uma situação horrível, né? Que estava acontecendo ali. Quando a Joanne se mudou oficialmente para a casa dos Dawson, a Lynn não teve mais dúvidas de que o Chris realmente devia estar tendo um caso com ela. Ela chegou a conversar com algumas amigas que falaram que aquilo era um absurdo, que ela não podia, né? Tipo, ela tava aceitando aquela situação, por que ela deixou a menina se mudar para lá? Só que a Lynette, ela não queria confusão, gente, autoestima, depressão, enfim, ela tava achando que era tudo culpa dela, que ela, né, sei lá, tava mais velha, que ela não era atraente, enfim, que ela tinha que se esforçar mais, o que não é verdade, né, não tem nada a ver. Então ela, enfim, acabou se culpando por uma situação que claramente não é culpa dela, né. Um dia... A única coisa que me incomoda nessa história, ela não... Tipo assim, se você suspeita que uma menor de idade, né, tá se relacionando com seu marido, tipo, isso... É algo que você também tem que... Porque, querendo ou não, entre a Lynette e ela, a menina tinha uma vulnerabilidade muito maior. Sim, também era algo a se observar, né? Um dia ela tentou falar com a mãe da Joanne pra ver se ela conseguia resolver, né, ali entre elas, fazer a menina voltar pra casa e tal. Mas a mãe falou que não tinha nada que ela pudesse fazer, porque a Joanne estava apaixonada pelo Chris e não iria ouvi-la. E assim, bizarro, né? A mãe, tipo... Olha. Que desistiu, né? Tipo assim, olha, gente, tentei. Tipo assim, só que, mano... Chama a polícia, é isso que você falou. Eu catava a menina, gente, eu ia lá na casa, mas eu tirava, sabe? Sei lá. Se é minha filha, imagina que eu ia deixar uma situação dessa, dá raiva. E aí, no final de 1981, o Chris foi fazer uma cirurgia no nariz e ele proibiu a Lynn de ir no hospital visitar ele. Então, a mãe da Lynn, que sempre amou o Chris, foi lá visitar ele, ver se ele precisava de alguma coisa e tal. E chegando lá, ela encontrou a Joanne deitada na cama do hospital junto com ele. Ai, gente. E ela voltou pra casa e ela disse pra Lynn que ela tinha que dar um jeito de mandar a Joanne embora. E a Lynn, na verdade, ela sentia que o problema era a Joanne, né? Que ela que tinha feito o Chris perder o interesse nela. Ao mesmo tempo, ela sabia que mesmo que ela convencesse o Chris a expulsar a Joanne, ele provavelmente ia arranjar um outro jeito de continuar o caso. E foi exatamente isso que aconteceu. Alguns dias depois dessa história do hospital, a Lynette conversou com a Joanne e disse que não queria mais que ela morasse lá, ela sabia que os dois estavam juntos e tal. E aí naquela noite a Joanne arrumou as coisas dela, saiu da casa dos Dawson, mas ela não voltou para casa dela. O Chris pediu pro Paul, o irmão gêmeo dele, deixar a Joanne ficar na casa dele por uns dias até ele resolver a situação com a Lynn. Aí o Paul concordou e a Joanne se mudou para casa dele. E essa mudança deu mais um problema, gente, porque abriu uma porteira aí pro Paul, o irmão gêmeo do Chris, começar a dar em cima da menina também. E quando o Chris sugeriu um homenagem entre eles, o Paul, né, a Joanne e ele mesmo, ela aceitou. Lembrando, né, gente, que... Você tá transando com seu irmão. Também, mas eu ia falar que a menina não tem o que aceitar ou não. Exato. Ela tá numa situação ali... Eu fiquei tão chocada com transar com o irmão aqui. Que eu acho já esquisito. Tudo tá errado aí. Porque ela meio que não tinha, ela tá morando na casa do cara. Se ela sair dali, ela não tem pra onde ir. Ela tava de favor na casa do outro cara. É, uma situação meio... que não tem como a gente saber o quanto ela queria ou não isso, né? E, né, de novo, uma menina de 16 anos. Então... Enfim, rolou o homenagem lá. Só que depois, alguns dias depois, o Paul e a Joanne fizeram sexo entre eles dois só, quando o Chris não estava. E aí ele descobriu, ficou furioso, falou que aquilo não podia acontecer e tal. E ele culpou a Joanne por ter seduzido o irmão dele.
Sendo que ele que chamou pra uma homenagem primeiro também, né? Só lembrando. Não, e pra evitar mais problemas, o Chris decidiu que era melhor a Joanne se mudar da casa do Paul. Ele tá carregando ela pra cima e pra baixo pra onde ele quer, né? Exatamente, como se fosse um objeto, assim. E como ela não podia voltar pra casa dele, ele alugou um apartamento pra ela, onde ele também passava a maior parte do tempo. Só que o Chris começou a ficar preocupado com os problemas legais que isso poderia causar, porque ele e a Lynn ainda eram casados. Então ele ligou pro irmão mais velho dele, o Peter, que era advogado, para pedir uns conselhos. O Chris queria saber o que ia acontecer com a casa e com o dinheiro dele, caso ele e a Lynn se divorciassem. E o Peter explicou que era arriscado, porque ele podia perder a casa para Lynn, porque ela provavelmente ia ganhar a guarda das crianças e o juiz podia decidir deixar a casa para ela por conta disso. Então, o Chris decidiu que não valia o risco e parou de ficar direto no apartamento com a Joanne, porque ele não queria arriscar o divórcio com a Lynn. Na verdade, ele não queria perder a casa, não queria perder os bens, não queria perder os direitos dele. As filhas, né? As filhas. Ele não queria perder as regalias. As regalias, né? No dia 21 de dezembro de 81, uns dias depois dessa conversa com o irmão, o Chris levou um documento para Lynn assinar que autorizava a venda da casa deles. Vocês acham suspeito? A Lynn se recusou a assinar. E, enquanto isso, a Joanne estava começando a repensar o relacionamento dela com o Chris, agora que eles não estavam o tempo todo juntos, né? Esse negócio de vai e volta, esse divórcio e tal, ela estava percebendo algumas coisas ali e ela não queria mais ficar no meio disso tudo. Então ela começou a sair mais com os amigos, com as irmãs, apesar dela não ter mais tanto contato com a mãe, né? Ela ainda tinha uma relação com as irmãs. E o Chris começou a sentir que ela estava se afastando dele. E, gente, pra impedir isso, olha o que esse cara fez. Ele pediu a Joanne em casamento. No dia 23 de dezembro, né, que foi 2 dias depois que a Lynn se recusou a assinar lá o contrato, o Chris e a Joanne aproveitaram que a Lynn estava ali no trabalho de meio período para poder fazer as malas dele. E, enquanto isso, a Lynn tinha saído do trabalho e estava esperando o Chris ir buscar ela, como ele sempre fazia, só que ele não apareceu. Depois de esperar um tempão, a Lynn decidiu pegar um táxi para casa. E quando ela chegou lá, ela descobriu que todas as coisas do Chris tinham sumido. E na cama tinha um bilhete dizendo: "Eu deixei você. Por favor, não fale muito mal de mim para as meninas." Gente, sem palavras. Que merda. Que homem merda. Nessa hora, a Lynn ficou muito mal, né? Ela não achava que o Chris realmente fosse se separar dela. Eles estavam casados há mais de 10 anos, tinham 2 filhas criancinhas, assim, né? Pequenas. Sei lá, acho que na cabeça dela ela pensou, é uma crise, pensou, ele vai largar essa menina, vai voltar, né, pra ficar comigo, enfim. Só que aí deu um baque, né, agora ela realmente estava sozinha, com 2 filhas pra criar e sem dinheiro, né, porque ela só trabalhava meio período, né, as meninas tinham 4 e 2 anos, que eram bem pequenininhas, e a Lynn não sabia dirigir, né, ela tinha que esperar o Chris pra levar ela, buscar do trabalho, então assim, ela era muito dependente dele, né. E no meio disso tudo, a Lynette não era a única que estava surtando, porque a Joanne, que estava no carro com o Chris, indo para outra cidade naquele mesmo momento, ela também não estava feliz. E a Joanne estava confusa, né? Era uma situação completamente complicada, completamente delicada. E ela percebia que tinha muitas coisas ruins nessa relação, nessa história com ele. E ao mesmo tempo também ela não sabia muito para onde ir, ela sentia que ela não tinha para onde ir. Ela não podia voltar para casa dos pais, aquela coisa toda. Mas ela também não queria ir, né, largar tudo e morar em outra cidade com o Chris. Então ela meio que se arrependeu de ter concordado. Então, gente, no meio da viagem, ela meio que deu uma surtada, assim. Ela mandou ele dar meia volta. O Chris ficou puto da vida, né, porque ele finalmente tinha largado a Lynn por causa dela, só que ela não tava afim de começar essa vida nova com ele. E aí os dois voltaram para a cidade, mas o Chris não foi para casa. Ao invés disso, eles foram para a casa do Paul, o irmão dele, e aí eles ficaram lá hospedados uns dias. Os dois passaram o Natal com a família do Paul, e no dia 26, o Chris voltou para casa e a Joanne foi para casa de uma das irmãs dela. Gente, pensa, enquanto isso a Lynette achando, né, que o cara tinha ido embora e ele tava ali na esquina, assim, né? Uhum. Enfim, só que o Chris e a Joanne não terminaram o relacionamento. O Chris fez ela prometer que ia ligar pra ele todo dia, que nananã, né? Tipo, não fugimos, mas vamos conversar, né? E ela acabou concordando. E quando o Chris chegou em casa, a Lynette ficou aliviada por um minuto,
Mas, obviamente, que tudo começou a desandar. Ele tava tão bravo que ele já chegou gritando com ela, dizendo que era tudo culpa dela, a Joanne não queria mais ficar com ele. E aí, quando ele se acalmou, a Lynn conseguiu convencê-lo de que eles podiam dar um jeito no casamento e ela até sugeriu uma terapia de casal, e ele concordou. Eles marcaram a primeira sessão para depois do ano novo. Só que, apesar dele ter concordado, né, com essa terapia, o comportamento dele não demonstrava que ele queria fazer o casamento funcionar. A Lynn contou para as amigas que no caminho para a sessão ele falou: "Eu só vou fazer isso uma vez, e se não der certo, eu vou me livrar de você." No dia 8 de janeiro de 1982, aconteceu uma coisa muito grave. A Lynette desapareceu. Naquela noite, a mãe da Lynn ligou para a casa dos Dawson, pediu para falar com a filha, mas o Chris disse que ela não podia atender. Aí a mãe insistiu e o Chris passou o telefone para ela. E ela contou para a mãe que eles tinham acabado de sair de uma sessão de terapia e que ela estava confiante que ia ficar tudo bem. A mãe da Lynn ficou feliz em saber que as coisas estavam melhorando entre os dois, combinou de encontrar com a filha no dia seguinte para saber melhor, só que a mãe da Lynette achou meio estranho porque ela estava parecendo meio bêbada, né, que é o que eles chamam de intoxicated, assim, quando a pessoa tá falando meio engraçado, meio aérea, e a Lynette falou que ele tinha feito um drink para ela ali naquela noite, né, que eles estavam tipo, saímos da terapia, meu marido fez um drink para mim, a gente tá aqui conversando, né, tipo, como se tivesse tudo bem. Só que a mãe dela achou aquilo estranho porque ela nem bebia. Então, ela tava muito aérea, muito esquisita, mas ela falou, bom, amanhã eu converso com ela, né, e entendo melhor. E aí, no dia seguinte, de acordo com o Chris, a Lynette acordou cedo, deixou o almoço pronto para ele e para as crianças e disse que ia no shopping e encontrava com eles mais tarde. E a Lynn pediu para ele deixá-la no ponto de ônibus, para ele não ter que dirigir até o shopping, que ficava meio longe. E depois ficou combinado que ela ia pegar o ônibus para voltar para casa. E aí, quando as meninas acordaram, o Chris levou elas para a praia e explicou que a Lynn ia chegar um pouco depois. Esse plano de deixar a Lynn no ponto e depois ir para a praia com as meninas não fazia muito sentido, porque o Chris ia ter que passar de carro pelo shopping para chegar na praia. Então, por que ele levou a Lynn até o ponto de ônibus para voltar para casa para ir para a praia depois? Então, assim, ela podia ter pego uma carona até o shopping com ele, depois ele seguia para a praia com as crianças, então, meio esquisito. Então o Chris foi pra praia com as meninas e lá ele encontrou a mãe da Lynn. Ela perguntou onde que ela tava, porque elas tinham combinado de se encontrar lá na praia, mas ele disse que ela tinha ido no shopping antes e que depois iria pra lá. E nessa praia tinha um quiosque que eles sempre iam, assim, e quando a Lynn ou o Chris precisavam se falar, eles ligavam pra esse quiosque, né? Então, tipo, falar pro garçom, chamar ele lá na praia pra avisar um negócio pra ele, enfim. Né? Outra época, né, gente? Não tinha celular, assim. E aí, no meio do dia, o Chris passou lá no quiosque e quando voltou, ele disse que a Lynn tinha ligado e avisado que ainda estava no shopping com as amigas e que não dava pra encontrar eles e tal, porque ela precisava de um tempo. E o Chris deu a entender que esse tempo que ela tinha pedido era indeterminado, como se ela tivesse decidido enquanto estava no shopping que ia abandonar a casa dela e a família com a roupa do corpo, do jeito que ela saiu de casa. Gente, quem faz isso, sabe? Tipo... Suas duas filhas pequenas que foram o seu sonho, né? Exato. A mãe da Lynn achou muito estranho. Porque além dela ter falado com a filha no dia anterior, né, e ela ter dito que tava tudo bem, ela pensou assim, a Lynn nunca abandonaria as filhas dela. E, cara, não fazia sentido ela ter combinado de se encontrar com a mãe lá na praia e, tipo, vou dar um tempo do mundo, sabe? Tipo, sumir. Naquela época, não era tão fácil descobrir onde uma ligação tinha sido feita, principalmente sendo feita por um telefone público, né? Então, era mais complicado ter esse tipo de registro. Então, eu só tinha aí a palavra do Chris. A mãe da Lynn voltou pra casa super preocupada, mas não tinha como entrar em contato com a filha, né, naquela época. Então, ela voltou pra casa e esperou pra ver se a Lynn ia ligar, né? Ainda mais porque elas tinham uma relação muito próxima. Então, sei lá, se você decidisse sair de casa, você liga pra sua mãe, olha, acabou, vou embora. Tipo, e ela não ligou, coisa esquisita. O Chris também voltou pra casa dele com as meninas e tentou explicar para as meninas, né, elas tinham 4 e 2 anos, que falou que a mãe ia ficar uns dias fora e tal, mas elas não entenderam, né, muito bem com aquela idade.
E é isso. No dia seguinte, o Chris falou pra mãe da Lynette que ele tava arrasado, que as meninas estavam com saudade da mãe e que ele nunca imaginou que ela fosse abandonar as filhas dessa forma. Mas vocês estão sentados, gente? Porque a tristeza do Chris, ela demorou assim 4 segundos. Porque no outro dia ele chamou a Joanne pra voltar a morar na casa junto com ele. O Chris explicou pras meninas que a Joanne ia morar lá porque ele precisava de ajuda pra cuidar delas. Então, ela ia continuar sendo a babá, né? Só que morando na casa. E o Chris foi buscar a Joanne e explicou a situação pra ela com mais detalhes do que tinha dado pra família. E o que ele disse pra Joanne? A Lynn, na verdade, ela foi embora pra se juntar a uma seita religiosa. X, né? Que surgiu agora na história. Sim, surgiu agora. E aí, quando a Joanne chegou na casa, ela percebeu que todas as coisas da Lynn ainda estavam dentro do armário. E, gente, é meio estranho, né? Você larga tudo pra ir pra uma seita religiosa. Tipo, deixa tudo em casa, não leva nem as calcinhas. O próprio Chris, quando ele decidiu fugir com a Joanne, lembra? Ele não pegou a Lynn no trabalho pra poder arrumar a mala. E ele ia só fugir por uns dias e ele quis levar as coisas dele. E a Lynn ia fugir pra sempre, né? Ela ia embora pra sempre pra uma seita. E não tinha nada importante pra ela levar, assim. Esquisito. Uma semana se passou, até que o Chris falou pra mãe da Lynn que ela tinha ligado de novo. E ela disse, né, no telefone que ela precisava de um tempo e que ela não iria voltar pra casa até que estivesse se sentindo melhor. Ele disse que acabou brigando com ela no telefone, falando pra ela voltar logo, que aquilo era uma maldade com as crianças. Só que, diz ele, que a Lynn se recusou a dar uma data. E estranho, né? Porque ele tava falando que ela tinha que voltar logo pra casa, né? Que, ai, que saudade, nananã. Falou pra mãe dela, ai, que é um absurdo que ela abandonou as filhas. Mas aí quando ela liga falando que, né, que não quer voltar, ele não fala nada. E é isso, né? 2 segundos depois ele levou a Joanne pra morar lá com ele de novo, né? A amante dele, enfim. E aí o que rolou é que a Joanne começou a substituir a Lynette dentro da casa. Né? Então ela tava num relacionamento com o Chris, começou a dormir no quarto de casal, tá? Ficava cuidando das crianças, começou a usar as roupas da Lynette, as joias. Tipo assim, se a Lynette voltasse no dia seguinte, o que o Chris ia fazer? Expulsar a menina de casa? Ela tava dormindo na cama com ele, sabe? Parecia algo estranho, parecia que ele sabia que ela não ia voltar. E aí semanas se passaram sem novas notícias e sem a família da Lynn ter falado com ela nenhuma vez. E assim, gente, como que ela liga pro marido e não liga pra família, sabe? Tipo assim, os pais, os irmãos, todo mundo começou a ficar muito preocupado. Eles decidiram que iam tentar encontrá-la. Eles procuraram em hotéis, hospitais, abrigos para pessoas em situação de rua, qualquer lugar, né, que eles conseguiram pensar que ela pudesse estar. Eles não conseguiam entender por que ela não tinha ligado para avisar onde ela estava. E se o problema, né, era o relacionamento com o Chris, por que ela estava ligando para ele para dar notícias? Por que não para as outras pessoas? E aí, umas semanas depois do desaparecimento dela, foi aniversário da mãe da Lynn. E era ela que estava organizando a festa, né, a Lynn. E aí, quando o dia chegou, ela não apareceu e também não ligou para a mãe para dar parabéns. Claro que aquilo não fazia o menor sentido, ela jamais faria isso com a mãe dela, né, ia sumir. Imagina, você tá organizando a festa da sua mãe, você, tipo, larga tudo pra ir pra uma seita, sendo que ela nunca falou de seita, tava tudo muito esquisito. Só que a família da Lynette meio que acreditava no Chris, porque, poxa, eles se conheciam desde os 16 anos, né, eles eram um casal. Então, pensa, os pais confiavam nele, não tinham motivo pra duvidar dele, né. A mãe da Lynette sabia desse rolo que ele teve com a Joanne, mas pra ela, não sei, não fez sentido que aquilo era o motivo dele tá mentindo, enfim. E eles acreditaram tanto, gente, que eles nem pensaram em ligar pros outros amigos da Lynette, pro trabalho dela, sei lá, pra ver se alguém tinha alguma informação. E eles também não ligaram pra polícia. A Lynette só foi dada como desaparecida 6 semanas depois, gente, quando o Chris foi na delegacia contar o que tinha acontecido. E o Chris chegou lá e contou a história de que ela ia se juntar a uma seita, resolveu ir embora e estava dando um tempo no casamento. E a polícia acreditou na história dele. Ninguém foi examinar a casa, falar com os amigos, com a família. Gente, para que investigar, né? Simplesmente a palavra do homem bastou ali, do marido. Olha, um absurdo. Da desaparecida. Porque se tem uma coisa que não acontece,
é marido matar a esposa, né? Realmente é coisa super rara, assim. Não, e se eles conversassem 2 segundos, eles iam saber que ele tinha uma amante e que ela foi morar na casa no dia seguinte. Exato, que ela era menor de idade, no dia seguinte tava lá na casa, tipo assim, entender toda você todo só o problema. põe uma pessoa no lugar da outra se você acha que ela não vai voltar, né? Tem uma coisa muito esquisita. Muito bizarro. Enfim, e até as vizinhas da Lynette acharam estranho que a polícia não procurou elas. Porque elas estavam, né? Elas eram amigas da Lynn, tipo, conversavam com ela de vez em quando. Sempre elas estavam achando encontrava. super estranha essa situação toda. E, tipo, elas falaram, pô, não vai nem Não investigar a apareceu gente. ninguém aqui pra que é muito perguntar. esquisito ter um desaparecimento e você não tentar falar ali no bairro, né? Porque às vezes é aquilo. Ai, a família é maravilhosa, é super feliz. Aí você vai no vizinho, aí eles brigavam brigam o todo dia dia, inteiro. Então, assim, é a maneira de você conseguir, né? Ter um diagnóstico completo ali daquela relação. E também saber, tipo, ela te falou alguma coisa, né? Porque Exato. tem amigas, a gente já falou aqui antes, que falaram que ela falou que ele ia fazer tal coisa. Aham. E essa terapia de casal, eles foram lá nesse terapeuta ver que Exato. não foram fazer nada. E assim, gente, ninguém entra pra uma seita do nada. Sim. Sabe, você vai entrando, vai ficando esquisito, Vai em vai eventos. distanciando da família, distanciando das pessoas. É tipo um relacionamento abusivo, como a gente comenta, né? O modus operandi da seita. Então, não tem como você pensar, tipo, dentro de tudo que a gente tá sabendo sobre ela e da relação que ela tá contando, assim, que do nada ela entrar pra uma seita, tipo... E largar as filhas E largar dela. as filhas, tipo assim, pô, se ela fosse entrar pra uma seita, porque ela não levaria a família, sabe? Porque ela não tentaria colocar as crianças. Fugia com as meninas, que Exato. fosse, né? Não faz sentido. Então, as amigas começaram a lembrar de várias situações suspeitas entre o casal. Às vezes, a Linha aparecia com uns roxos no braço. E aí, quando elas perguntavam o que tinha rolado, ela falava, o Chris me segurou um pouco forte, a gente tava brigando. Mas, não é nada, né? Tipo, ela meio que passava um pano, falando, mas eu que comecei a briga. Mas ele encostou sem querer, sabe? Assim, tadinha, né? Ela não conseguia ver a verdade por trás disso tudo, né? Que claramente era um relacionamento abusivo. E alguns dias antes dela desaparecer, uma das vizinhas tinha ouvido o Chris gritando e olhou pela janela, né? Pra ver o que tava rolando. E ela viu a Lynn segurando a filhinha mais nova, Sharon, no colo. E o Chris gritando com ela, mas ela não conseguia ouvir o que ele tava falando. Aí, mais tarde, essa amiga ligou lá na casa e falou, Lynn, você quer conversar? Eu ouvi, né, uma briga e tal. E nessa conversa, a Lynn contou pra ela que o Chris tinha dito que a Joanne, né, a babá das crianças lá, tava indo morar na casa com eles. E daí a amiga achou aquela história um absurdo, e a Lynn disse que ela não sabia o que fazer pra impedir. E como a Joanne se mudou pra casa dos Dawson 2 dias depois, né, do desaparecimento da Lynn, a suspeita, né, tava meio que confirmada ali na cabeça de todo mundo, né? Se as vizinhas ainda não tinham ideia, agora tava bem evidente. Mas ainda assim, as amigas não estavam desconfiando, assim, que ele tivesse feito alguma coisa. Porque elas estavam confiando na investigação da polícia. Que era nenhuma, no caso, né? E assim, elas pensaram, se a polícia não tá prendendo ele, é porque elas, né, já investigaram e não tem nada de errado com ele. Só que, como a gente disse anteriormente, ninguém investigou porra nenhuma. Só em agosto de 82, 7 meses depois do desaparecimento, é que a polícia foi atrás de fazer alguma coisa. A Sue, uma das colegas de trabalho da Lynn, achou muito suspeita essa história dela ter ido embora do nada e tal, e ela foi na polícia denunciar. Da primeira vez, eles ignoraram ela, eles falaram, não, a gente já tá sabendo, mas... Ela ligou pro marido dela, ela falou que foi embora, que foi pra uma seita, né? Que não é crime ir embora pra seita. A Sue insistiu, foi lá na polícia várias vezes, né? Encheu o saco daqueles caras, até eles levarem ela a sério o suficiente pra chamar o Chris pra dar um novo depoimento. Porque, gente, como que você acredita? Enfim. Nossa, é revoltante. Não, o marido dela disse que ela foi pra uma seita. Uma seita. Então vamos lá na seita, ver se ela tá lá. Exato, que seita é essa, né? Não, que polícia é essa? Que ódio. Desculpa, gente, esse episódio vai ter esses momentos. Enfim, aí curiosamente, olha só, o arquivo com o depoimento original do Chris, aquele, né, que ele falou 6 semanas depois que ela desapareceu, o arquivo sumiu, gente. Olha que coisa. Então, os registros que se tem de algum depoimento é desse dia aqui, né, de meses depois. E aí, nesse depoimento, ele conta a mesma história, que ela tinha ligado dizendo que precisava de um tempo, e aí ele falou, né, da seita, nananã. Então, por isso que ninguém encontrava ela, né, ela tava numa seita e tal, e, gente, a polícia não fez nada.
de novo. Só que esse depoimento mostra que o Chris mentiu para a polícia de um jeito que faz ele parecer suspeito. Ele disse que eles estavam com um problema no casamento porque a Lynn estava gastando dinheiro demais e eles viviam brigando. E em nenhum momento ele menciona a existência da Joanne, da amante que estava com ele, morando com ele desde então. Ele disse que alguns dias antes do Natal eles tinham brigado e ele foi passar o Natal com o irmão dele, mas que no dia seguinte ele voltou para casa porque estava com saudade das meninas e da Lynette. E esse Natal é aquele que ele falou, vou te deixar, e foi embora com a Joanne, né? Nesse depoimento, o Chris também falou que estava sendo aconselhado sobre o caso por um amigo dele que era policial. E do jeito que ele fala, parece que ele tá querendo mostrar que ele tem contatos na polícia, né? Que inclusive é uma das teorias de como esses documentos aí acabaram sumindo, né? Do depoimento dele. E esse policial que ele menciona, ele era super fã de rugby. E ele realmente era amigo do Chris. Então fica aí o questionamento, né? Será que a polícia estava sendo só incompetente? Ou esse contatinho aí estava manipulando um pouco as coisas para beneficiar o amigo dele? Qualquer uma das situações, né, só mostra que a polícia é podre. Bom, depois desse depoimento, o Chris continuou vivendo a vida dele normalmente. Um ano depois que a Lynn desapareceu, ele conseguiu oficialmente se divorciar dela e passar a metade da casa que eles moravam para o nome dele. E por que ele conseguiu isso, gente? Porque como ela, entre muitas aspas, abandonou ele, abandonou a família e foi embora, aí o juiz deu abandono de lar. E aí ele poderia resolver tudo sem ela precisar autorizar. Sendo que, assim, nada antes do desaparecimento dela dava a entender de que a Lynn queria ir embora. Então, de novo, como que o sistema de justiça dá isso pra ele, sabe? Tipo, permite que ele faça isso. Olha, é muito revoltante, na verdade. Eu vou falar meio que revoltante, mas é muito revoltante. Porque é falha em todos os aspectos. E, bom, finalmente divorciado da Lynn, o Chris agora estava livre para casar com a Joanne. E o casamento aconteceu, gente, em 1983, quando ela tinha 19 anos e ele 36. E no final daquele ano, o casal se mudou para o outro lado do país e levou as crianças junto. E, gente, vocês estão sentados? Porque assim, por que do nada eles se mudaram para o outro lado do país? Sim, porque o Paul, o gêmeo do Chris, se mudou primeiro. Então, como ele se mudou para o outro lado, o Chris pegou a família dele nova, né? Com agora a Joanne e as filhas, e levou todo mundo para uma casa no meio do nada. Só porque o Paul mudou de emprego e resolveu se mudar. Só que eles fizeram isso sem avisar para a família da Lynn. Então, do nada, os avós queriam ver as netas e a casa estava vazia. Imagina. Então, era como se o Chris estava, de alguma forma, tentando apagar, né, a lembrança, a memória da Lynn nas filhas de qualquer jeito, assim, até através dos pais dela. Ele até mandou as filhas começarem a chamar a Joanne de mãe, porque, de acordo com ele, ela era a mãe delas de verdade, porque é ela que cuidava delas, e a Lynette, aquela outra moça, estava só fingindo amar elas. Gente, imagina o trauma na cabeça das criancinhas de ouvir que a mãe delas tinha ido embora porque não as amava. Então, assim, o Chris estava tentando realmente substituir a Lynette, né? Ele como se, tipo, tirei ela aqui da frente, agora eu ponho a Joanne no lugar dela, como se fosse, né, um The Sims, não sei se é assim, porque eu nunca joguei, mas tipo, troquei uma pela outra aqui, e tudo vai continuar igual. O anel de noivado, a aliança de casamento, ele não fez nem o mínimo de comprar uma aliança nova, um anel novo, anel de noivado, aqueles que tem a pedra, né, que é aquela coisa bem americana, né, ele pegou o da Lynette, ele mandou lá no cara arrumar, no joalheiro, o cara arrumou e deu pra ela, a mesma aliança, gente. E a Joanne tinha 19 anos, né, então, pensa, do nada, você virou mãe, né, entre aspas, de uma família, você muda pra outra cidade, pra outro, né, longe de todo mundo, longe dos seus amigos, e agora ela tava vivendo uma vida que o cara mandava, né, então, tipo, agora você faz comida assim, vai dormir tal horário, você vai transar comigo assim, assado, e cuidando dessas crianças, tipo, ela tinha 19 anos, ela não tinha filho, ela era uma menina, então era muita responsabilidade, e isso tava deixando ela muito confusa e muito estressada, né, também. E aí as coisas ficaram mais difíceis no ano seguinte, porque no dia 8 de janeiro de 85, exatamente 3 anos depois que a Lynette desapareceu, a Joanne deu à luz a uma bebezinha, a Kristen.
Sim, gente, ele chamava Chris, tá? E a filha chamava Kristen. E aí agora, Joanne, aos 20, era mãe de 3 crianças. Uma recém-nascida, Kristen, uma de 7 anos e outra de 5. E várias vezes ela perguntava pro Chris se ele tinha notícias da Lynn, para saber quando ele ia voltar para tomar conta das filhas. E aí, quando a Kristen nasceu, ela pediu para as meninas pararem de chamá-la de mãe, e isso deixou o Chris muito bravo e as meninas confusas de novo. Mas ela não fez isso de maldade, assim, é meio que... É como se, tipo, ao parir uma criança, ela pensou assim, cara, tá, essa aqui é minha filha. As outras não são minhas filhas. É como se ela realmente estivesse num estado de total dominação, né, pelo Chris, que ela tinha dificuldade de enfrentar a realidade. Então, não é que ela queria magoar, porque realmente as crianças eram muito novinhas, né? E você fica, agora é minha mãe, agora não é mãe e Horrível. tal. É muito complicado para as crianças, claro. Mas, ao mesmo tempo, gente, a gente tá falando, assim, de uma menina muito nova, com um monte de coisa acontecendo, No né? puerpério e com, né, abusada desde os, sei lá, 15, 16 por esse cara, né? Então, Exato. é foda o que ela fez, concordo. Mas acho que a gente tem que tentar lembrar que ela é uma vítima também nessa situação, sabe? Exatamente. E, bom, nesse meio tempo aí que tava rolando isso, a Sue, aquela amiga da Lynn, do trabalho e tal, tentou mais uma vez falar com a polícia e foi ignorada. Então ela resolveu dar um passo além, gente. Ela denunciou a polícia de Bayville, né, aquela cidade que eles moravam antes, por não fazer o trabalho deles. E nem assim eles fingiram trabalhar. Mas a parte positiva é que quando a polícia é denunciada por isso, eles precisam provar que eles estão fazendo alguma coisa. Então eles tiveram que mostrar pra Sue o depoimento do Chris, que ele deu 7 meses depois do desaparecimento. E sabe por que a gente tem acesso a esse documento? Porque eles mostraram pra Sue, gente. Porque depois disso que a gente tá contando aqui, eles vão perder tudo. Eles perderam todo... Olha que coisa! Perderam tudo. Quem guardou essa prova, esse depoimento, foi a Sue. Não foi a polícia. A gente não sabe o que aconteceu com o restante dos documentos. Não, Enfim. é muito... Quando Muito a gente vê conveniente, que né? É muito conveniente, exatamente. Quando você denuncia a polícia que não tá fazendo nada, aí some com tudo. Enfim. Então, voltando, né, a gente não, naquele momento ela não sabia ainda disso, né? Então ela viu esse documento e aquilo ficou muito suspeito pra ela, porque ela viu que o Chris não tinha falado nada sobre a Joanne. Sendo que a Sue, no depoimento que ela deu lá atrás, ela disse que o Chris tinha uma amante, uma menina jovem que estava morando com ele desde que a Lynn tinha desaparecido. Então era muito estranho que a polícia ouviu essa informação, viu que o Chris não falou nada a respeito e não achou suspeito ele, né, não falar nada sobre. E ela também achou estranho, porque que prova ele tinha que a Lynette estava gastando muito dinheiro? Tinha um extrato? Tinha um cartão? Sim. Que eles estavam tendo brigas? Enfim. Só que, gente, a Joanne estava morando na casa dele há anos, né? Porque, como a gente disse, 2 dias depois ela se mudou. Então, se tem 3 anos que a Lynette está desaparecida, tem 3 anos que a Joanne está morando com eles. Então, isso era uma coisa muito fácil de provar. Quando a Sue apontou isso para a polícia, eles jogaram a culpa nos pais da Lynn. Que como eles nunca acusaram o Chris de estar envolvido, por que eles iam achar que ele estava envolvido? Gente, porque vocês são a polícia! Os pais não têm que... O que os pais têm que fazer? O que os pais acham é problema deles. Legal a sua opinião, mas como Nossa. meu objetivo é investigar... Uma pessoa sumiu do planeta. Exato. Sabe, tipo assim, o que os pais falam, foda-se. Aquilo entra dentro da discussão, mas a gente nunca sabe se tá falando a verdade ou não, se os pais estão envolvidos ou não. Então Sim. você ouve aquilo, você colhe aquele depoimento e você analisa. investiga. É muita negligência, gente, absurdo. Conforme o tempo foi passando, a Joanne foi percebendo que o Chris estava tratando ela do mesmo jeito que ele tratava a Lynn, porque ela vivia lá na casa, né? Ela via como era a situação. Ele começou a ser abusivo verbal e fisicamente. E a gente já sabe, né, também que ele controlava ela, controlava a vida dela. E aí, quando eles mudaram para essa cidade nova, ela não podia ter amigos, amigas, não podia sair, não podia fazer nada. Quando ela começou a arrumar coisas de bebezinho para fazer, para levar a nenê, tipo, vai ter uma leitura de livro, sabe assim, da biblioteca pública, X. Aí ele reclamava que ela tinha saído, ele foi
fazendo aquela coisa do relacionamento abusivo, né, gente? Vai cercando a pessoa, deixando ela sem amigos, sem ninguém, sem família. E no começo, ela tava muito sob o controle dele, assim como a Lynette era, né? E ela justificava, não, ele tá muito estressado, ele tá cansado, não. E com o tempo, ela foi ficando mais velha, ela foi entendendo melhor as situações, ela foi falando com essas novas amigas que ela ia arrumando meio que escondido, e ela pensava, gente, por que a minha vida é tão horrível assim e a da minha amiga ela tem um marido ótimo, que trata ela bem, sabe? Ela foi comparando e vejam como ela era inocente, né? Ela cresceu sob esses cuidados dele, entre aspas, ela nem sabia que ela estava num relacionamento ruim, num casamento merda, porque ela não sabia como era. Ela começou com ele desde os 15 anos, ele estava aliciando ela. Enfim. E aí, 5 anos se passaram nisso. E aí, em 1990, foi a gota d'água quando ela chegou em casa e viu que o Chris tinha levado uma das alunas dele para casa tomar banho de piscina. Porque sim, gente, o Chris ainda era professor de educação física, mesmo depois daqueles rumores na outra escola e mesmo a comprovação com ele se casando com uma das alunas, ele conseguiu um emprego como professor nessa nova cidade. Bom, a Joanne viu que a vida dela estava começando a se transformar na da Lynn. E do jeito que as coisas estavam indo, não ia demorar muito para ela desaparecer. Então, aos 25 anos, ela pegou a Kristen e foi embora. E as duas meninas, continuaram lá. Durante o casamento, parecia que a Joanne acreditava tudo que o Chris tinha falado sobre a Lynn. Tanto que ela perguntava, tipo, quando será que ela vai voltar? Se ele tinha notícias, coisa do tipo. Só que assim que ela se afastou dele, a convicção dela foi mudando. E depois de ter vivido com ele durante 8 anos, ela começou a contar para todos os amigos que ela não tinha a menor dúvida de que o Chris tinha matado a Lynn e que ele estava mentindo durante todos esses anos. E o motivo dela estar contando isso para todo mundo era para que ele não pudesse fazer com ela o que ela tinha certeza que ele tinha feito com a Lynn. Então, depois de todos esses anos, quando a Joanne conseguiu se separar dele, ela compartilhou as suspeitas dela com a polícia. E aí, finalmente, eles começaram a fazer alguma coisa. A nova equipe de detetives concordou que a Lynette até podia ter ido embora do nada, mas ela desapareceu, né? Tipo, você some, não liga pra sua família, não aparece, né, uma foto no Facebook da sua nova seita. Ela sumiu do mapa, ela não abriu uma conta no banco, não foi nunca mais num hospital, sabe assim? Eles não tinham notícia dela tá viva, né, dela existir. Então, a Joanne contou pra eles a versão dela, dos fatos daquela época toda, inclusive sobre aqueles dias que o Chris estava com ela durante o Natal. Então isso era contraditório com aquele depoimento do Chris, né, que ele foi um marido abandonado, coitadinho, né, sendo que ele que foi embora com a amante dele. Então a polícia achou isso suspeito e decidiu fazer uma visita até a casa dele para esclarecer tudo. E aí o Chris confirmou a história da Joanne, mas com algumas diferenças. Ele disse que realmente estava com ela naqueles dias, mas era porque ela tinha ligado para ele pedindo para ele buscá-la em outra cidade. Ele não tinha falado nada antes porque ele achou que não era importante para o caso. E aí ele também inventou uma nova pista que ele nunca tinha comentado com nenhum outro ser humano até agora. E o que era? Que nas semanas antes do desaparecimento, um cara foi fazer manutenção na casa deles e que ele pegou a Lynn de papinho com ele. E que agora, parando para analisar, ele achava que ela podia ter fugido com esse cara. Então, ela fugiu com o amante, ela precisava de um tempo do casamento, ela foi para uma seita. É meio difícil de acompanhar, né, as grandes versões dessa história, assim. E o Chris também falou que na primeira semana que ela desapareceu, que ela ligou para ele várias vezes. E que ele tentou convencer ela a ligar para a mãe, mas ela não quis. Só que ele nunca tinha falado sobre isso antes. E aí, quando a Joanne falou com a polícia, ela contou sobre a suspeita de que a Lynn estava enterrada na casa onde eles moravam, né, ali quando ela tinha desaparecido. E a polícia foi até a casa que eles moravam na época, mas tinha uma outra família morando lá há anos. Então era quase impossível, assim, encontrar alguma pista. Eles confirmaram para Joanne que eles estavam, sim, desconfiados de assassinato, mas que eles não tentaram cavar no jardim. Que eles iam usar um radar que detectava se o solo já foi cavado alguma vez. O problema é que o jardim da casa já tinha sofrido várias alterações, entre eles a piscina, que tinha modificado grande parte do solo. Então esse aparelho não adiantou, não.
Apesar das inconsistências e das suspeitas de assassinato, o caso esfriou mais uma vez depois disso, gente. E durante todos esses anos do desaparecimento da Lynn, as pessoas começaram a acusar o Chris de estar envolvido, mas ele sempre negava. Ele chegou até a dar entrevista para vários jornais dizendo que ele não entendia como que ela pôde ter ido embora sem as filhas e nananã, que os anos foram muito difíceis para ele. Ele disse em uma das entrevistas que até tentou tirar a própria vida, mas que ele não podia deixar as filhas sem os dois pais, né? Enfim. A investigação só voltou ativa em março de 99, 17 anos depois que a Lynette desapareceu. O responsável era um detetive chamado Damian Loon, que parecia mais empenhado em resolver esse caso. A primeira pessoa com quem ele falou foi a Joanne, e ela contou toda a história para ele, desde o caso na escola até o divórcio. E ela falou sobre as suspeitas dela, especificamente que ela achava que a Lynette estava enterrada na área ali perto da piscina. Então, quando eles foram cavar o jardim, foi nessa área que eles focaram. E, gente, lá eles encontraram um casaco da Lynette, tipo um suéter, assim, com 18 cortes. E esse suéter estava dividido em 5 pedaços. Esses cortes eram como se fossem facadas, sabe? Tipo uns buracos, assim. A análise mostrou que esses cortes tinham sido feitos por um objeto afiado e que essa separação em 5 pedaços também. Então não era o caso do tipo, enterrei um casaco inteiro e ele se decompôs. Não, isso foi cortado, o que é muito estranho. Só que depois de encontrarem o casaco, eles pararam de cavar naquela área e em qualquer outra área do jardim. Gente, não é muito estranho você encontrar um casaco todo picotado e aí você fala... Aí você para. É isso, era isso que a gente precisava. Olha... É bizarro. E aí a polícia explicou que era um problema de orçamento, porque os novos donos da casa tinham colocado cimento, né, em boa parte do jardim, então era muito caro quebrar tudo. E aí, com essas evidências e a história da Joanne, a promotoria decidiu fazer um daqueles julgamentos, que é tipo um pré-julgamento antes do caso, assim, de fato, antes do julgamento de fato, para ver se o réu pode ser acusado ou não, sabe? E nesse caso era para ver se o Chris deveria ser acusado de assassinato. E aí, em 2001, eles sentiram que tinham provas suficientes para condenar o Chris e foi recomendado que sim, que ele seguisse ali com o julgamento. Só que a promotoria não tinha muita certeza de que ia conseguir uma condenação. Então, eles não seguiram a recomendação. Então, pra que fizeram? Olha, eu não sei nem pra que fizeram, exatamente. Então, a gente vai para 2003, 2 anos depois. Aí, eles resolveram fazer outro pré-julgamento. Gente, assim, olha, que ódio. E aí, daquela outra vez, o Chris tinha ficado quieto sobre as acusações. Mas, nesse outro pré-julgamento, ele resolveu dar alguns depoimentos, através do advogado, né? Que era o irmão mais velho dele, o Peter. O Peter disse que várias pessoas tinham visto a Lynn viva desde que ela desapareceu. Então, o Chris não poderia ser acusado de assassinato. E mesmo que ela tivesse morta, não tinha prova de que o Chris que matou ela. Podia ter acontecido depois que ela fugiu. E ele até disse que ela podia ter sido assassinada por um cara chamado Ivan Milet, que era um serial killer que estava ativo na Austrália quando ela desapareceu, gente. tipo... Ou pode ser isso, ou ela fugiu na seita, ou ela fugiu com o homem Ela foi atropelada aqui. Ou ela foi atropelada, ou é o serial killer, é muita coisa, né? E aí, gente, de alguma maneira, isso funcionou pro Chris, porque, segundo esse pré-julgamento aí, eles sentiram que não existiam provas o suficiente para acusar o Chris de assassinato. O motivo dado pelo juiz foi o fato de que as pessoas viram a Lynn depois que ela sumiu. Sendo que, gente, tem gente que vê o Michael Jackson no Nordeste até hoje. Exato, então, assim... mas ele tá lá. Foi a Mabê que viu. Então, assim, nossa, a Mabê viu, então é verdade, né? Não tinham provas, ninguém conseguiu conversar com ela. Quem viu, sabe? Cadê viu? a prova disso? É isso. E, gente, tem tanta gente no mundo, né? Pode ter gente parecida, sei lá. Só que realmente as provas, entre aspas, deles eram muito circunstanciais. Eles não tinham um cadáver, eles só tinham aquela roupa ali, mas também não foram investigar mais. Ficou nesse disse-me-disse. E era muito difícil, apesar da gente ver aqui vários casos e que, né, em que somente com provas circunstanciais eles conseguem condenação, né? Mas enfim. Por outro lado, os jurados disseram que o depoimento da Joanne não era confiável, porque ela poderia ser uma ex-mulher querendo se vingar. Tipo, querendo se vingar do Chris, sabe? E mesmo tendo ganhado o julgamento, o Chris resolveu inventar mais uma fanfic aí pra se defender. Ele disse que esse caso todo era um plano de vingança do detetive, o que chegou mais recente, né, o Damian Loon,
Porque, segundo ele, o Damien e a Lynn estavam tendo um caso quando ela tinha sumido. Olha, gente, eu não sei nem o que dizer. Olha. Então, ela teria abandonado o Damien também. Então, ele só tava indo atrás do Chris por assassinato pra provar que ela não abandonou o Damien. Tipo, quê? Esse cara nem existia, né, na história, na época. Olha, não sei, não tenho nada a dizer. Aquela fonte vozes da minha cabeça. É. Em 2007, um novo juiz foi apontado como responsável ali por esses julgamentos, por esses pré-julgamentos, né, do Chris. E a família da Lynn ficou mais esperançosa de que talvez esse fosse finalmente ser o juiz que ia fazer alguma coisa. Mas não, gente, não era. Ele só recomendou que o Chris não fosse acusado. E assim, existe talvez uma explicação para isso, mas que também pode ser uma grande coincidência. O juiz tinha sido aluno do Chris no colégio. E ele só divulgou essa informação em 2011, 4 anos depois de ter tomado a decisão de não recomendar o julgamento. E, gente, para quem sabe o mínimo de direito, sabe que quando um juiz tem qualquer tipo de relação, ele tem que se retirar do caso. Porque como que um juiz vai ter autoridade para tratar uma situação com imparcialidade se ele tem uma relação com o réu? Não, inclusive, quando eu fui jurada, não pra falar desse assunto, eles falam, né? Eles perguntam, você tem parentesco com alguém aqui do tribunal? Seja com o advogado, seja com o promotor, seja com o réu, com o parente do réu, qualquer coisa, você tem que reportar. Então, é um absurdo. Eu não sei como é que, enfim, era a lei da Austrália nessa época, eu acho bem improvável que isso não fosse um problema. Ficou quieto, né? Mas assim, aí você passa, tipo, mas você nem avisa, né? Você não conta, então é muito, muito esquisito. Ele só divulgou 4 anos depois, então, olha, e é isso, gente. O caso foi esquecido mais uma vez e ele só voltou a chamar atenção quando um podcast começou a ser lançado. O podcast The Teacher's Pet, apresentado pelo jornalista Hadley Thomas, foi lançado em maio de 2018 pelo jornal que ele trabalhava, o The Australian, e conta em 17 episódios a história do desaparecimento da Lynette. São mais de 20 horas de conteúdo, é muito bom esse podcast, então, assim, é bem mais detalhado do que a gente tem tempo de trazer aqui, mas recomendo muito se você fala inglês, porque além de praticar o seu inglês, né, é incrível, assim, esse jornalista foi a fundo na história, falou com muita gente, é bem legal mesmo. Inclusive, ele entrevistou o Chris, tá? Então tem realmente aí todos os ângulos possíveis dessa história. E assim que os episódios começaram a ser lançados, esse caso da Lynn voltou a ser comentado, né, no país, pela população, na cidade, né? E aí todo mundo começou a pressionar a polícia para eles continuarem, ou cá entre nós, começarem uma investigação. O jornal The Sydney Morning Herald reportou que uma fonte da polícia contou lá que eles só voltaram a olhar de novo para o caso realmente porque estavam sendo pressionados, porque esse podcast, gente, bombou lá na Austrália. Foi um grande sucesso. Então eles não tinham muita opção, tipo, tá todo mundo falando, a mulher desapareceu, esse cara é suspeito, a polícia teve que fazer alguma coisa. Mas, só pra vocês saberem, publicamente, a polícia disse que não tinha nada a ver com o podcast, tá? Eles falaram, não, a gente que, do nada, vamos 50 investigar. anos depois, vamos investigar. Foi 50 anos depois, jogando um número alto, tá? Bom, depois que o último episódio do podcast foi lançado, que foi no dia 5 de dezembro, né, de 2018, a polícia bateu na porta do Chris e prendeu ele. Em preparação para o julgamento, a defesa do Chris pediu que o podcast fosse tirado do ar, porque era a maior interferência em uma investigação que eles já tinham visto. E que o julgamento tinha que ser adiado indefinidamente, porque o país inteiro estava sabendo do podcast e ia ser impossível encontrar jurados que não fossem influenciados por ele. Só que essa estratégia não deu certo e o julgamento do Chris começou no dia 9 de maio de 2022. Ficou decidido que um juiz tomaria a decisão final ali ao invés dos jurados, porque o podcast, gente, ele realmente tomou uma proporção, assim, enorme. E o podcast foi tirado do ar durante o julgamento, mas o Hadley, né, o criador do podcast, encontrou um jeito de continuar cobrindo o caso. Quando o julgamento do Chris começou, eles lançaram um novo podcast, chamado The Teacher's Trial, que era lançado semanalmente
e resumia tudo o que tinha acontecido no julgamento naquela semana. Eu achei genial. Tenta falar bem rápido, ó. The Teacher's Trial. The Teacher's 3 vezes. Trial. É difícil. Eu achei genial essa ideia. Sim, que ele conseguiu cobrir o caso, assuntos. chamar atenção pra que todo mundo já tinha ouvido o outro mesmo, né? Uhum. Então, beleza. Hoje em dia o podcast já voltou, tá? Pra quem quiser ouvir, tá lá. E o caso da promotoria era o seguinte, quem estava acusando, né? Eles achavam que o Chris tinha matado a Lynn entre a noite do dia 8 de janeiro e a manhã do dia 9, né? Então, depois que ela falou com a mãe dela ali no telefone e na manhã seguinte ele tinha levado as meninas pra praia, né? E aí a Joanne testemunhou que durante os anos que ela morou com os Dawson, ela tinha visto o Chris colocar um remédio de dormir na bebida da Lynette. Por quê? Porque a Lynette ficava meio chapadona, capotava, e aí ele ia lá no quarto da Joanne transar com ela, né? Então ela achava que ele poderia ter feito isso na noite do assassinato, né? Dado uma droga ali pra ela ficar mais mole, enfim, pra ele conseguir matá-la, né? Inclusive, a gente lembra que a mãe dela contou, né? Que ela falou, ele fez um drink aqui pra mim, não sei o quê, que ela tava falando meio grog. E aí, com esse depoimento, a ideia deles era que o Chris realmente tinha dopado a Lynette, a matado, enterrado no jardim onde eles encontraram aquele casaco, só que em algum momento durante esses anos, ele teria mudado o corpo de lugar, e por isso que eles não encontraram ossada ou enfim, alguma coisa. Só que eles não cavaram o jardim inteiro também, então eles não tinham como saber se ela realmente não estava em alguma outra área do jardim. E o motivo do assassinato é que ele queria ficar com a Joanne, mas ele não queria divorciar, perder a casa, perder as filhas, enfim, perder a vida boa que ele levava. A defesa do Chris continua insistindo na história que ela fugiu, que várias pessoas viram ela, né, durante os anos, e que todas essas acusações eram falsas, que a Joanne estava inventando tudo por vingança, por divórcio. Mas a gente não tinha prova disso, né? Tudo era muito circunstancial. Então o juiz chegou a uma conclusão depois de 10 semanas de julgamento. Ele disse que apesar do divórcio, ele acreditava na Joanne, porque no final das contas, o Chris tinha começado um relacionamento com uma menor de idade. E sendo assim, fazia sentido que ele estivesse tentando esconder esse crime com outro crime. Ele disse ainda que a única prova de qualquer coisa que o Chris estava lhe dizendo era a palavra dele, porque não tinha nenhuma prova, gente, de que a Lynn tivesse entrado em contato com ele, tivesse dito pra ele que, né, que foi pra uma seita, enfim. E que se a história dele fosse verdade, o casamento estivesse em crise, não fazia sentido ela ligar só pra ele. Por que ela não ligaria pra própria mãe? Sabe? Assim, a Lynn não tinha dinheiro, ela não tinha nenhum pertence com ela, tinha o fato das pessoas próximas dizendo que ela jamais largaria as filhas. Então, no dia 30 de agosto de 2022, o Chris, aos 74 anos, foi condenado a 24 anos de prisão pelo assassinato da Lynn. A Chanel, a filha mais velha do Chris e da Lynette, deu uma entrevista para o programa 60 Minutes em outubro de 22. E ela contou como foi a vida dela para descobrir, né, depois que ela entendeu tudo isso que tinha acontecido. Ela passou a maior parte do tempo achando que a mãe realmente tinha ido embora, porque não amava mais ela. Então, pensa, anos de terapia, né? Uhum. Mas depois da prisão do pai, ela descobriu que realmente era tudo mentira. E foi muito difícil, imagina você descobrir, né, que seu pai que te criou e contou toda essa história, você descobre que ele pode ter matado sua mãe, né? No caso, ele foi condenado por isso. Então, assim, é tudo muito confuso. Então, para ela, o amor que ela sentia por ele não desapareceu, né, do dia pra noite. E a irmã mais nova, a Sharon, e a família do Chris ainda acreditam na inocência dele. E eles pararam de falar com a Chanel. Então, olha que triste, né? Ainda destruiu a família. A Sharon culpa a Joanne por tudo. E ela tá confiante que ela inventou toda essa história para se vingar do Chris depois do divórcio. Nessa entrevista, a Chanel disse também que durante a investigação de 2013, um dos detetives sugeriu hipnotizá-la para ver se ela tinha alguma lembrança do dia do desaparecimento. E nessa sessão de hipnose, a Chanel lembrou que ela estava no banco de trás do carro, junto com a irmãzinha dela, né? E no banco da frente o pai estava dirigindo e a Lynette também estava, né? A mãe dela, só que parecia que ela estava cochilando. E aí, quando eles chegaram em casa, o Chris parou o carro, ligou o farol para iluminar o jardim ali perto da piscina, e enquanto as duas meninas ainda estavam no carro, ele começou a cavar um buraco.
A Chanel acredita que o Chris enterrou a Lynn naquele buraco e no dia seguinte, sem as crianças, ele deve ter mudado ela de lugar. Como não tem como provar se essa é uma memória real ou não, né, é complicado, mas a Chanel, que é a irmã mais velha, né, e que não acredita no pai, ela acha que essa memória é real. E daí ela termina a entrevista compartilhando uma vez que ela falou com o Chris. Em setembro de 2018, né, 3 meses antes dele ser preso, a Chanel mandou uma mensagem para ele dizendo que não queria mais viver uma vida baseada em mentiras e continuar permitindo que ele manipulasse ela. Ela também disse que esperava que um dia ele se responsabilizasse pelo que ele fez. E o Chris respondeu jogando toda a culpa nela. Ele disse que ela estava claramente deprimida, porque ela estava com 41 anos e criando uma filha sozinha, e que ela não fazia ideia do que ele estava passando, mas que ele se responsabilizava pelas escolhas ruins que ele fez e que ela deveria fazer o mesmo. E aí, um ano depois desse episódio, o programa 60 Minutes voltou a falar da família Dawson. Só que dessa vez não tinha a ver com o Chris, e sim sobre o Paul, o irmão gêmeo dele. Assim como o Chris, né, o Paul também jogava rugby profissionalmente, depois foi professor de educação física. E ele também foi acusado de abusar sexualmente das alunas dele. A Shelley, uma das alunas do Paul, deu uma entrevista dizendo que o que aconteceu com as vítimas do Chris também tinha acontecido com ela. O Paul e o Chris eram uma sensação na cidade, porque eles tinham sido atletas, então rolava muito um crush em cima deles, por eles serem bonitos e tal, como a gente já comentou. Então a Shelley contou que quando o Paul começou a dar atenção pra ela, ela ficou muito feliz, muito animada. Ela era uma menina, né? A gente já falou. E quando ele via ela andando embora pra casa, ele oferecia carona. E também ele ia assistir aos jogos dela fora da escola. Chamava ela pra conversar no vestiário. E ela não lembra se ela tinha 15 ou 16 nessa época. Mas aí a relação deles passou a ser física, né? E assim que a polícia descobriu, eles entraram em contato com a escola onde ele trabalhava. E aí, gente, eles descobriram uma porteira, assim, porque aí muitas meninas contaram que elas tiveram a mesma experiência. O Paul acabou não sofrendo nenhuma consequência, assim, criminal, mas perdeu o emprego. Em junho de 2023, o Chris voltou para o tribunal, dessa vez pelo abuso sexual da Joanne, já que ele tinha começado uma relação sexual com ela quando ela tinha 16 anos e era aluna dele. O Chris disse que eles só tinham começado a namorar quando ela tinha 17 anos e não era mais aluna dele. O que torna, né, agora sim. Realmente, agora tá tranquilo. Mas a Joanne entrou lá pra falar que era tudo mentira. Ela tinha cartões, presentes, coisas que tinham até datas que mostravam que ela estava com 16 anos e ainda estava na escola. E também não importa, né, gente, porque ele foi aliciando ela, né, começando, tipo isso, dando presente, olha isso. E aí o Chris foi condenado a 3 anos de prisão, que só começam a contar em 2039, depois da sentença do assassinato da Lynette. Se ele ainda estiver vivo, ele vai estar com 91 anos. E uma coisa que mudou no estado de New South Wales, onde o caso aconteceu, é que eles implementaram uma nova lei de liberdade condicional. A lei diz que criminosos que foram condenados por assassinato não podem receber liberdade condicional se eles não contarem o que fizeram com o cadáver das vítimas. No caso da Lynn, ninguém sabe onde ela está até hoje. E se o Chris não contar onde está o corpo, ele nunca vai ser elegível para a liberdade condicional. Ele continua negando qualquer envolvimento com o desaparecimento dela, mas para a família da Lynette e para o sistema de justiça da Austrália, a culpa dele é clara. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.